Bom, turma, estamos aqui agora de novo com mais um evento ligado ao Falati, que a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso projeto Acolhimento, né? Ele surge como piloto em maio de 2025 e ele vem ao longo do tempo amadurecendo, crescendo, se tornando ainda mais forte e agora é um projeto, né? A gente já tem mais de 3.000 segurados acionados com sucesso, seja por telefone ou por e-mail. A gente tem um NPS de 85%, que é incrível. E tem um baita resultado de cases históricos aqui em um momento tão crucial e tão sensível dos nossos segurados, né? Mas esse projeto é feito de pessoas, né? E a gente está aqui para conhecer quem são as pessoas que fazem esse projeto acontecer, né? Então, bom, a gente está aqui agora com a Andrea e com a Amanda, né? Então, eu queria primeiro, meninas, né, falar primeiro do orgulho que eu tenho aqui enquanto gerente, mas nosso time inteiro tem, de ter vocês fazendo parte desse projeto, né? Então, primeiro, agradecer vocês a terem aceitado o convite. Mas aí eu acho que é bacana, até para que todo mundo conheça vocês, quem são vocês e como surgiu o convite aí para fazer o projeto. Eu acho que, André, você pode começar. Oi, bom dia. Meu nome é Andréia, eu tenho 12 anos de Porto e fui convidada a participar do projeto por conta das escutas dos meus atendimentos, que sempre foi um atendimento acolhedor, já era acolhedor, familiar, a preocupação primeiro em saber como é que estava ali a situação do cliente em linha, e com isso, com esse bom atendimento, com essa empatia que eu demonstrava, fui convidada e estou desde agosto na equipe. E eu sou Amanda Coelho, tenho 5 anos de Porto. Fui convidada também pelos atendimentos, né? A minha supervisora até brinca bastante que, Amandinha, às vezes não dá para pegar todo mundo no colo, né? PMO, um pouquinho mais de agilidade, mas é por conta disso também. É de entender o cliente, buscar compreender, não ver só aquele processo de uma forma burocrática, mas sim acolher, tornar aquilo menos perturbador, né? Porque um processo de sinistro ele é sempre muito difícil para quem o vivencia, né? E quando a gente tenta acalmar o cliente, passar mais segurança para ele, eu acho que tudo fica mais fácil. E foi por isso que surgiu o convite. Que legal, que legal. Muito bom, meninas. Bom, e aí eu queria também que vocês falassem um pouquinho como é a dinâmica do dia a dia, como funciona, se vocês têm algum caso para comentar com todo mundo, eu acho que vai ser bacana para que as pessoas conheçam mais da dinâmica do dia a dia. São bastantes casos, são clientes mais sensíveis, muitas vezes atendimentos com óbito. Então, nós recebemos uma planilha de processos de perda total e nós vamos entrar em contato com esse cliente para saber, primeiramente, do estado físico e emocional deles. Então, há situações bem delicadas de óbito, onde o cliente chora muito em linha, e a gente acaba ali prestando um serviço de psicólogo também, né, de acolher, de colocar aquele cliente no colo, de acalentar, de chorar junto muitas vezes. Eu peguei um caso recente onde a segurada era casada há 52 anos com o esposo e ele, no mal súbito, veio óbito numa colisão frontal, e é bem delicado. E conversando ali, falando dos pontos positivos, que é uma situação traumática, que não é fácil, mas que ela se apegasse ali às boas lembranças, né, e que ele não machucou ninguém também, ela acabou ficando bem acalentada, ficou feliz no final, agradeceu muito, e são esses tipos de situações que a gente pega no dia a dia, né, os clientes eles ficam bastante impactados quando a gente liga, falando que quer saber da parte emocional deles, porque não é só vender o seguro, né, isso todas as seguradoras fazem, é saber, aquele cliente precisa saber que ele não é visto só como um comprador do seguro, e sim como uma pessoa, né? E essa preocupação da Porto hoje é bem bacana, porque a gente que está no projeto sente isso na pele, quando o cliente nos abraça, manda abraços e diz que queria vir nos abraçar presencialmente, porque se sentiu acolhido, é muito satisfatório para a gente. E complementando, né, com o que a Deia disse, um atendimento que me marcou muito foi de um segurado que estava em uma rodovia, com a sua esposa acompanhando, o filhinho no banco traseiro, né? E ele sentiu o impacto e atropelou alguma coisa. Quando ele conseguiu, né, parar o carro para entender o que de fato havia acontecido, ele deixou o filho e a esposa no carro, voltou, né, para entender e ele havia atropelado uma família.
pai e filho que estavam atravessando a rodovia, né. E ele trouxe para mim o quanto ele estava se sentindo mal com tudo aquilo, porque para ele era desesperador. Ele como pai, ele vê aquela situação, o mal que ele fez para outra família, né. Então ele estava muito chateado com tudo aquilo, muito triste, dificuldade em dormir, ele não conseguia dormir, porque lembrava da situação a todo instante, né, ele se sentia muito culpado por tudo que ele causou. E eu tentei trazer para ele uma outra visão que não foi culpa dele, foi uma fatalidade, né, poderia acontecer com todo mundo, ali as condições da via, estava mal iluminado, era escuro, as pessoas não estavam atravessando na passarela, né, de fato estavam se expondo um pouco ao risco, né, e não que a gente queira culpar, né, as vítimas, mas não foi culpa dele também. Simplesmente aconteceu e ele não teria como evitar. Ele estava no limite da via, cinto de segurança, ele não estava alcoolizado, não tinha utilizado substância nenhuma, então não foi ele que ocasionou aquilo, né, não foi culpa dele. Então eu trouxe essa visão para ele, né, expliquei que eu já passei por situações semelhantes, então quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, é um pouco mais difícil, né, de lidar com aquela situação, o susto, o pânico, você acordar desesperado. E ele se identificou muito com tudo aquilo que eu falava, né, e falou que começou até a tomar medicamento e estava sendo muito difícil. E eu falei para ele procurar uma terapia, uma ajuda que seria muito válido, como para mim funcionou, eu sei que para ele também ajudaria muito, né. Tanto que depois que eu encerrei esse contato, no dia seguinte, ele ligou e pediu para falar comigo novamente. E eu fiquei muito feliz com aquilo, né, pela confiança dele em conversar comigo, em se abrir para mim, né. E ele até brincou, ele falou: "Amanda, eu estava muito chateado, né, com uma situação, com a morosidade, né, com a documentação que eu tive dificuldade. E quando você me ligou, eu me senti tão conectada, me senti tão bem em conversar com você, em poder expor tudo aquilo que eu sentia para alguém que realmente entendia e se preocupava, que eu até esqueci que eu estava chateada com a seguradora, né. Tudo aquilo passou e não foi, assim, importante no final, né. Então você vê que realmente você está fazendo a diferença na vida das pessoas, é uma sensação única. Para mim está sendo incrível isso, poder ajudar, porque você realmente sente que você faz a diferença. É incrível, né, meninas? Escutar vocês, ver os casos, né, em que vocês lidam diariamente. O projeto surge com esse propósito, né, de acolher, de encontrar oportunidades, de estar ali naquele momento e fazer o que a Porto diferencia realmente enquanto seguradora, né? Olhando enquanto atendimento, né, com atendimento resolutivo, encantamento e resolve o que é preciso, que é nosso lema, vocês atuam nisso com primazia, né? Então, meu reconhecimento, né, e nosso reconhecimento enquanto Porto, enquanto time, enquanto gerência também, para cada uma de vocês, para o que vocês fazem, vocês encantam. E que esse projeto gere muitos frutos, né? Muitos frutos além do que ele já está gerando com todas as atuações de vocês, né? Parabéns pelo que vocês fazem e obrigado. Obrigada.